uma fase o tanto quanto difícil. Fase que eu não culpo ninguém. Por que eu costumo dizer que eu não culpo ninguém? Até porque foi uma escolha minha, não é? Foi eu quem me permiti viver esse relacionamento. Até porque eu acreditei nela, não é? Eu acreditei na pessoa que ela me montou no início, não é? E como eu sempre fui uma pessoa de família, eu sempre tive uma base familiar, uma referência, não é, familiar, de pessoa sincera. Eu sempre tive esses ensinamentos de ser sincero. Olha, minha mãe sempre me ensinou: seja verdadeiro, seja sincero, íntegro, honesto. E por conta desses valores que eu carrego comigo, eu me permiti conhecer porque ela me mostrou também isso logo no início, não é? Logo no início ela me mostrou uma estrutura familiar muito bacana e esse foram um dos motivos que me fizeram dar início e foi um dos motivos que me fizeram me permitir conhecer ela um pouquinho mais. Então, para não tirar minhas conclusões precipitadas, eu resolvi conhecer ela um pouquinho mais. Mas foi uma situação muito difícil, muito complicada, porque ela se mostrou para mim no início, logo no início, não só para mim, mas para todo mundo. E assim, quem não conhece, monta ela e sempre montaram ela como uma pessoa do bem, íntegra, não que ela não seja, não que ela seja, né, uma pessoa ruim, mas para mim ela se mostrou uma pessoa equilibrada, uma pessoa o tanto quanto segura, não é? Uma pessoa o tanto quanto feliz com ela mesma. Só que no decorrer do tempo não foi isso que eu vi. Uma das coisas que me incomodavam muito é o lado inseguro dela. Ela sempre me mostrou ser uma pessoa, logo no início, segura, mas no decorrer do tempo ela foi me mostrando ser uma pessoa insegura, uma pessoa que não era feliz e não é feliz com ela mesma. Ela vive um conflito interno, emocional, uma carência excessiva. Talvez não foi preenchida no relacionamento antigo e talvez seja um relacionamento mal resolvido, uma situação mal resolvida que ainda o sentimento vem, esse sentimento antigo ainda ele persiste dentro dela. E era uma coisa que me incomodava muito, porque de repente nós estávamos em um diálogo muito bacana e ali no mesmo diálogo, que era um diálogo super bacana e saudável, ela começava a falar do passado, ela começava a reclamar muito, a vida dela era de reclamar, não é? Ela reclamava muito e isso me incomodava muito. Eu não consigo estar do lado de pessoas que só vivem reclamando. Eu ainda sou assim. Eu não consigo viver do lado de pessoas que só vivem reclamando. E ela reclamava demais. E era um sentimento que me oprimia muito. Uma insegurança, né? Um sentimento mal resolvido, uma situação, aliás, mal resolvida, que isso não trazia saúde para o nosso relacionamento, para o nosso diálogo. E no decorrer do tempo, ela foi se mostrando uma pessoa rude, uma pessoa ciumenta, não é? E olha, quando eu falo ciúmes, é assim, não é aquela pessoa que faz escândalo, ela nunca foi uma mulher de fazer escândalo. Mas quando uma mulher faz escândalo ou briga, ela briga ali naquele momento, é o sentimento que ela demonstra. O pior é quando a pessoa, assim, né, entre as beiradas, ela tenta montar uma situação, tenta demonstrar que é boazinha, mas na verdade ela calcula toda a situação para lá no final vir com 4 pedras na mão. Mas eram palavras mal dirigidas que de fato assim, é para deixar qualquer um que não é bem resolvido, que não era o meu caso, qualquer um que não tinha um sentimento, que não vivia com segurança dentro de si mesmo, porque assim, eu sempre preguei nesse relacionamento, em qualquer outro relacionamento, o seguinte: se você não estiver bem com você mesmo, você jamais
vai conseguir viver feliz ao lado de uma outra pessoa. Bom, pelo menos esse sempre foi o sentimento que eu carreguei. Eu carrego isso comigo. Eu não vou conseguir ser feliz com ninguém se antes mesmo eu não sou feliz comigo mesmo. Eu preciso estar bem comigo mesmo. Eu preciso viver bem comigo mesmo. E era um sentimento que, no decorrer do tempo, eu fui tendo a conclusão que ela não tinha. Era uma pessoa, né, assim, que eu até dizia, você já procurou uma ajuda, já conversou com algum especialista, não a subestimando, porque eu já recorri, por exemplo, houve um tempo na minha vida que eu busquei a ajuda de um especialista e foi um momento muito bom, foi um momento que me ajudou muito, muito saudável até, que me estimulou muito a seguir alguns projetos que eu queria, assim, dar um fim. E a ajuda de um especialista para mim foi fundamental. Então eu falava com ela, olha, você já procurou a ajuda de um não, que não sei o quê? Ela nunca aceitou, ela tinha uma certa resistência. Então eu fui tendo a conclusão que, poxa, mesmo sendo gentil com ela, mesmo sendo educado com ela, ela não aceitava. Tanto é que os nossos diálogos, eles tomavam um rumo assim, eles excediam horários e mais horários. Começávamos, por exemplo, 9 horas da noite, terminávamos o diálogo lá para as 2, 3, 4 horas da madrugada. E no dia seguinte eu tinha meus afazeres, ela tinha os afazeres dela, a rotina dela para cumprir, eu tinha a minha rotina para cumprir, mas eu tinha que dar para ela a atenção. Eu tinha que estar ali unicamente e exclusivamente para ela. E isso foi me oprimindo muito. Isso me trouxe um desgaste emocional muito grande. Até o ponto que eu tive que me impor. Eu tive que me impor mesmo com gentileza, mesmo com educação. Eu falei para ela, olha, nós estamos excedendo, assim para mim não dá. Da mesma maneira em que eu trato você, eu preciso tratar todo mundo. Você não é única na minha vida. Porque eu havia proposto isso para ela. Eu me lembro que logo no início do nosso relacionamento, eu disse assim para ela, olha, eu vim de um relacionamento, eu vim de um casamento, mas a proposta que eu tenho hoje, eu não sei se vai bater com a sua, tá? Então já vou dizer logo pra você, eu não quero impor nada, mas eu prefiro e respeito se você não tem a mesma opção, mas hoje eu opto e eu prefiro viver um relacionamento independente, tipo, exemplo, podemos namorar, né? Ok, se é isso, beleza, vamos namorar, mas ó, você vai continuar tendo sua independência, você vai continuar tendo e vivendo a sua vida como eu vou continuar vivendo a minha vida. Eu não sou seu dono, você não é minha dona, ninguém é dono de ninguém. Pode ser, você vai continuar vivendo a sua rotina, você não precisa parar os seus projetos por minha causa, eu também não preciso parar os meus projetos. Tá? Por sua causa, você vai continuar vivendo a sua vida. Não, beleza, ok. Foi quando ela foi se envolvendo muito, né, essa amizade tomou uma proporção muito grande e depois ela começou também até se envolver com os meus projetos, com o meu trabalho, não é? Me auxiliou muito no meu trabalho, assim, me motivou muito, não é? Tivemos ali alguns declínios no que diz respeito à profissão, não é? Porque ela demonstrou para mim uma situação e no final era totalmente diferente. Mas quando ela percebeu que, assim, no profissional, eu sempre soube dividir. Eu sempre, graças aos céus, na época, eu conseguia dividir. Eu falava para ela, olha, esse é o meu trabalho e esse é o nosso relacionamento. Eu era muito assim, transparente com ela, tá? E eu falava para ela assim, olha, esse é o trabalho, só que o Tadeu que trabalha, ele é muito exigente, digamos, eu tenho um público que eu preciso dar retorno para esse público. Então, o que for para ser feito precisa ser bem, mas bem administrado, ok? Precisa ser feito da melhor forma possível. E ela sabendo disso, ela tendo domínio da ferramenta, um dado momento quando eu falei para ela, olha, não tá legal isso daqui, você
poxa, não ficou bacana isso. E de um lado profissional, já que ela havia se também tipo aceitado a proposta de trabalhar, foi quando, assim, eu falei pra ela, eu sou muito detalhista. Então, se de repente eu falar assim, olha, isso não ficou bacana, não leve a mal. E foi justamente o que aconteceu. Houve uma situação que ela fez que não ficou bacana. Eu falei, poxa, olha, não, foi basicamente isso. Poxa, não, você não deveria ter feito isso não ficou legal. Ela não suportou o baque. Não é, ela não teve estrutura, porque eu acredito que ela, talvez na cabeça dela, ou meu amor, ou minha linda, olha, não ficou bacana. Eu não, né, eu sempre tive assim o meu jeito, não é? Eu sempre soube administrar o profissional, né, do pessoal. No caso com ela foi assim, na época foi assim. E mesmo assim, eu tinha que entregar o trabalho logo na mesma semana, ou parece que no dia seguinte eu tive que entregar o trabalho e era para uma emissora de TV, o vídeo, né, precisava ser bem editado e ali ela não fez o trabalho acontecer e me trouxe assim um prejuízo assim terrível. Então ficou assim, ficou naquilo. Ela sempre teve domínio à ferramenta, mas por conta de uma palavra, por conta de uma direção a qual eu estava dando para ela, e mesmo sendo educado, gentil com ela, ela veio com 4 pedras na mão, me deixou ali sem rumo, sem saber para onde ir, porque eu tinha que entregar aquele material, não foi entregue, me prejudicou assim muito. E ela, sabendo que havia me prejudicado, não me pediu desculpas, não chegou nem assim, olha, desculpa, eu sei que eu te prejudiquei, mas não era a minha intenção. Não, ela se manteve ali rude, se manteve ali o tanto quanto dura na queda. E eu fui levando, foi muito difícil, que eu falei, poxa, olha o que você fez, não era para ter feito isso, você me prejudicou muito, e agora? Não, eu não te prejudiquei, que nada. Eu falei, como não? Mas beleza, tudo bem. Aí eu deixei a situação do jeito que estava, foi muito complicado para mim, e dali ela começou a me oprimir muito, me oprimir bastante. Fui muito oprimido por ela, não é? Tanto nos horários, eu não, assim, eu queria ser o Tadeu, né, com ela. Eu queria ser o que eu sempre fui lá desde o início, mas ela montou uma imagem, um conto de fadas que nunca existiu, jamais vai existir, porque assim, eu não acredito em contos de fadas, eu acredito naquele relacionamento maduro, naquele relacionamento sério, pé no chão, né? Um relacionamento que ambos vivem uma realidade. Então foi isso que eu sempre tentei e sempre foi o que eu passei para ela, uma realidade, mas uma realidade que da parte dela não foi aceita, não é? Não foi aceita porque com isso ela começou a me oprimir muito, com ciúmes. Daí veio palavras mal dirigidas, palavras mal colocadas, né? Começou a haver mentiras, começou a montar uma ideia que já não existia. Com isso começou a me humilhar muito com palavras, não é? E eu fui me vendo, houve um momento que eu falei assim, poxa, comecei a me enxergar ali, dentro de uma situação terrível, um verdadeiro abuso psicológico. Os abusos psicológicos, como violência psicológica, como abuso mental, acontecem todos os dias, é uma coisa do cotidiano. Foi um abuso psicológico assim terrível, mas foi quando eu decidi me impor, não é? Durante um bom tempo fui gentil, só que quando eu comecei a ser duro, aí a situação ficou pior. Quando eu comecei a impor e falar, não é assim que funciona, não foi essa pessoa que você me mostrou, não foi essa pessoa que você me passou, você me mostrou uma pessoa super bacana, equilibrada, do bem, mas não é isso que eu estou vendo em você. Para mim não dá,
Não é assim que funciona. Você já me prejudicou muito e não foi isso que eu escolhi pra mim. Não foi isso que eu escolhi pra nós dois. Sabe sim que o que está fazendo. Na maioria das vezes a pessoa sabe, usa o poder que tem, usa a força que tem para submeter às suas vontades. Eu não sou seu, você não é minha. Esse sentimento de possuir, esse sentimento de possessão, de opressão, não foi isso que eu vi lá no início. Porque até mesmo eu não sou seu, você não é minha, cada um tem a sua estrutura. Entende? Talvez você vive ou viveu um relacionamento, um sentimento mal resolvido, um relacionamento, uma situação mal resolvida que ainda você